Boa noite a todos. E como é bom a gente poder estar aqui hoje, né? Compartilhando esses instantes, porque todos nós tivemos o nosso dia de trabalho, nossas atividades, os nossos afazeres. Às vezes não tão bom quanto a gente gostaria que fosse. Às vezes foi muito bom, isso é bom. Mas o mais importante é que a gente pode estar aqui agora, né? Então a gente tem que agradecer e participar ativamente. Cada um da sua maneira, mas vamos participar. Pensando, refletindo, porque o nosso tema de hoje é exatamente esse, né? O pensamento, né? E ele é fundamental e determinante na nossa vida. Como o nosso irmão Euclides falou, a gente está no simpósio da nossa Casa Luz Divina, que já é tradicional. Além disso, ele é muito importante porque, além de trazer alguns esclarecimentos, relembrar alguns temas, faz a gente pensar. Isso é importante e fundamental. Ver o que a gente está fazendo, ou o que a gente não está fazendo, ver o que a gente está olhando para o mundo, ver o que está acontecendo, e ver o que a gente está podendo mudar, né? Porque a nossa vida tem esse propósito da mudança, da evolução, que é o que vem nos propor o Espiritismo, sempre do progresso. E como a gente está com o tema do Consolador Prometido, a gente pode, nem todo mundo aqui deve ser espírita, ou está chegando recentemente, alguns termos, alguns conceitos podem ser bastante diferentes. E quando a gente diz assim sobre o Consolador Prometido, fala, opa, mas o que é essa história aí do Consolador Prometido, né? Várias outras exposições aqui vão tratar sobre o tema também, a gente vai dar uma pequena pincelada para a gente se situar. Então, Jesus, quando esteve para partir do plano físico, ele deixou esse recado para todos nós, né? Aquele que seguisse seus ensinamentos, que o amasse, ele iria enviar um Consolador prometido. E aquele que tivesse olhos e ouvidos, ouviria e veria. E isso se passaram-se alguns séculos, 18 séculos depois, chegou-se o Espiritismo. Allan Kardec trazendo esses conceitos sobre a imortalidade da alma, sobre a reencarnação, lei da causa e do efeito, e a gente foi ver que o que ele estava trazendo mudava-se o conceito de vida, completamente, não é exagero. Muda-se o conceito de vida quando a gente entende que ninguém morre. Você imaginou? A gente até durante um bom tempo da nossa vida, ou até hoje, a gente pensa, nossa, eu tenho que fazer da minha vida a determinado tempo isto, aquilo, porque senão depois o que eu vou fazer? Vou chegar ao fim, e o que eu fiz da minha vida? É um drama. Quem estiver pensando assim, pode ficar mais aliviado, mas quem quiser continuar também não tem problema nenhum. Mas a sugestão que a gente dá é, se você está pensando ainda assim, que você vai chegar num determinado ano e vai morrer, é triste. Porque a gente começa a pensar, por que eu não fiz isso ainda? O que eu deixei de fazer? O que eu tenho que fazer? E eu não estou fazendo ainda. A gente entra num desespero total. E aí começa a se comparar com um, com o outro, e aí é terrível. Porque um dos grandes problemas que a gente tem é de se comparar. A gente não deve, em hipótese alguma, se comparar a nada e a ninguém. Porque cada um de nós aqui é um universo, é uma vida, é uma história. Então, quando a gente começa a se comparar, ou a alguém, ou a alguma coisa, a gente começa a se diminuir. Porque a gente sempre vai ter a tendência de se comparar, olha como aquele lá é feliz, e eu não sou. Olha como aquele tem uma família feliz, e a minha é toda desse jeito. Olha, mas o fulano tem isso e tem aquilo e eu ainda não tenho nada. Aí começa a ficar pior ainda do que a gente imagina. Então, essa comparação ela não serve para nada, a não ser para quem quiser ou tem uma tendência a ficar triste. Se não quiser entrar depois de uma depressão também.
Então, a comparação ela não vai servir. Porque tudo aquilo que a gente desejar, que a gente quiser fazer, a gente vai fazer. Ora, mas como que eu vou fazer? Parte-se do princípio que ninguém morre mais. Então, eu vou fazer aquilo que eu sei que eu tenho que fazer, que é o melhor para mim. Mas quanto tempo isso vai demorar? Não sei. Vai demorar o tempo que eu empenhar nisso. Agora, vai ser nessa existência? Pode ser. Algumas coisas eu vou conseguir. Outras eu não vou conseguir. Porque se eu pensar que tudo que eu tenho que fazer é numa única existência, eu vou começar a ficar triste de novo. Porque eu não vou conseguir, ninguém consegue fazer tudo o que deve se fazer em uma única existência. Então, quando Allan Kardec traz a questão da imortalidade da alma, que não era novidade, né, isso várias filosofias já traziam, a questão da imortalidade da reencarnação, e só que Allan Kardec ele comprova, né, através de várias experiências, que aqui a gente não vai entrar na questão, mas a gente pode ver todos os livros, o Livro dos Espíritos, o Consolador, como está aí na divulgação desse mês, um livro de perguntas e respostas que vai trazer muitos esclarecimentos sobre vários temas, o Livro da Esperança. Eu já estou até fazendo a propaganda dos livros ainda. Mas são livros esclarecedores, que não vai trazer uma história imaginária. A gente vai começar a ver aquelas histórias e vai ver que isso está acontecendo na minha vida. Então, quando eu vejo que eu não vou morrer, eu já começo, opa, então, aquilo que eu estou imaginando a fazer, eu vou conseguir. Aí o Espiritismo está trazendo que essa imortalidade da alma, ela já começa a me dar um consolo, né? Aí eu começo a pensar assim, poxa vida, mas eu vejo nesse mundo aí fora tantas notícias, eu ligo televisão, jornal, e gente reclamando, onde eu vou trabalhar, está tudo errado. Eu não sei aonde esse povo quer achar coisa boa que não tem. E aí vem um outro, vem trazendo uma notícia desagradável para mim. Aí vem mais um, aumenta a história e vai falar, não, mas você não viu o que aconteceu lá então. E assim vai. E aí, para a gente não ficar de fora, a gente acrescenta alguma coisa no meio. Não, mas eu vi também que fulano falou, e assim vai indo. Nisso a gente vai entrando numa atmosfera que a gente começa a ver que a gente não está mais saindo dela. E aí eu vou ver, mas por que que isso acontece? Por que que esse planeta, esse mundo, que muita gente repete dizendo assim, por que que esse mundo não tem mais jeito? Olha que tantas coisas desagradáveis acontecem. Mas será que só acontece isso? Não tem mais nada acontecendo nesse mundo de coisa boa? Né? Tem um amigo meu que me contou uma história interessante que vale a pena a gente lembrar aqui, ou pelo menos eu citar, que vai começar a ilustrar o que a gente veio trazer hoje. Ele dizia o seguinte, ele foi fazer uma revisão no carro dele, estava com um carro, pegou uma avenida com bastante trânsito, chegando próximo da onde ele tinha que entrar, uma travessa da avenida, ele estava ouvindo a música que ele gostava, estava super tranquilo lá dentro do carro dele e tal, bem, falou, nossa, que bacana, pegou um trânsito, mas ele não estava muito preocupado, porque ele já tinha um tempo folgado e tal. Aí foi chegando próximo do local onde ele tinha que parar, ele entrou na rua, foi chegando assim, ele viu a pessoa que era responsável lá pela oficina, mas estava cheio de gente na frente ali, né, com o carro parado e tudo, e ele não conseguiu entrar. Ele pegou e seguiu com o carro, deu com a mão assim, e continuou seguindo em frente, e deu sinal de que ele ia fazer a volta, retornava e voltava. E ele viu lá o pessoal conversando, tudo, falou, agora nem vai dar para entrar mesmo. Seguiu a rua e voltou. No que ele voltou, ele continuou ouvindo a música dele que ele gostava. Aí ele parou o carro e falou, eu vou terminar de ouvir a música, enquanto isso o pessoal até descongestiona ali a entrada, aí eu entro com o carro. Aí ficou lá, terminou de ouvir a música e tudo, aí desceu do carro, cumprimentou a pessoa, falou, tudo bem, tal, ali. Tudo bem, o que foi? Ele falou, olha, eu vi que você estava aqui, eu dei com a mão, mas você não viu, eu parei ali, dei a volta, ele tinha marcado o horário lá. E parou, e tudo, o pessoal tudo aflito, tudo. Ele falou, mas o que houve aqui? Aconteceu alguma coisa? Ele falou, você não viu o que estava acontecendo? Tinha 2 caras aqui assaltando a gente, assaltou a loja do lado, isso e aquilo. Moral da história, ele não viu nada. Ele passou do lado,
deu com a mão, foi lá, voltou e não viu aquilo acontecendo. Alguém vai dizer assim, esse cara é um alienado, né? Ele vive no outro mundo, não sabia o que estava acontecendo ali e passou e foi embora. Mas será que ele é alienado mesmo? Ou será que ele estava pensando de uma forma diferente, que ele não conseguiu ver aquilo mesmo que estivesse acontecendo ali? E eu vou fazer um convite para a gente aqui. Quantas coisas acontecem na frente da gente que a gente não vê, mas alguém viu? Alguém percebeu, falou, você não viu? Eu falei, eu não vi. Mas eu não estava aqui do lado? Eu estava, mas não vi. Alguém já deve ter passado por isso, pelo menos alguma vez. Agora, por que será que a gente não vê alguma coisa que alguém vê? A gente já parou para pensar nisso? Aqui vai entrar o nosso tema de hoje. O pensamento. Eu vejo aquilo que eu quero ver. Foi o que Jesus falou. Aquele que tiver olhos de ver, ele vai ver. Aquele que tiver ouvidos, ele vai ouvir. Mas aquele que não tem ouvidos e nem olhos para determinadas coisas, ele não vê. Pode passar do lado, esbarrar, e ele não vai ver. Mas não é porque ele não quer, porque ele é alienado. Não, é porque ele está numa outra sintonia. E o que determina essa sintonia para a gente ver, não ver, se aproximar, se distanciar? É exatamente o pensamento. O pensamento determina e cria tudo na nossa vida. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele coloca de uma forma tão clara para a gente sobre a questão do pensamento, que a gente vai fazer aqui uma explanação bem rápida sobre isso. Ele vê o seguinte, ele coloca aqui como se fosse o pensamento desse lado de cá. E aqui como se fosse sentimentos. Estou ilustrando aqui para a gente ficar mais fácil. Esses pensamentos que a gente tem, ele vai induzir sentimentos. Esses sentimentos podem ser bons ou podem não ser bons. Só que esse sentimento aí, que foi induzido, ele vai mobilizar um novo pensamento. Então aqui tem um pensamento, ele induz sentimentos e mobiliza um novo pensamento. E vai fazer isso aqui, ó. Então, isso acontece com a gente todo instante. Tudo que eu estou pensando está gerando um sentimento. Todos nós aqui agora estamos pensando em alguma coisa. Imagino eu que a gente deve estar pensando no que a gente está conversando aqui. Isso está gerando um sentimento em cada um de nós. Esse sentimento pode ser bom, mas pode não ser bom. Se ele for bom, eu começo a comungar com esse pensamento com a maioria das pessoas que estão pensando também da mesma maneira. E esse pensamento que gerou esse sentimento vai gerar um novo pensamento. E vai fazer isso aqui de novo. E vai de novo. E vai de novo. Quem agora aqui estava pensando no que estava acontecendo na rua do fulano, beltrano, ciclano, que estava lá fora? Porque o nosso pensamento estava aqui agora. Então não é ilusão, não é uma historinha para a gente ouvir, falar que foi bonitinho e vamos embora para casa. Isso é real. O pensamento que a gente tem vai fazer a gente estar aonde a gente está, acontecendo as coisas que a gente quer que aconteça, ou não. Aí alguém pode pensar assim, mas por que eu quero tanto as coisas boas para mim e nada acontece de coisa boa para mim? Eu penso. Aí tem aquele ditado popular que diz assim, né? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. No Espiritismo a gente já sabe que não tem assombração nenhuma. Mas o problema está exatamente nessa reza. A reza é a repetição em vão. Você está falando. Pode estar falando para um, falando para o outro, e está falando. Simplesmente falando. Porque quando a gente tem um sentimento firme, com um propósito claro, ele já não é mais uma reza, isso é uma oração. E tudo que você pedir
em oração com fé, você vai conseguir. Quem disse isso foi Jesus. Não foi ninguém de nós aqui. Então, tudo, olha como ele coloca, tudo o que você pedir em oração com fé, você vai obter. Agora, mas o que é essa fé? Como é que eu posso adquirir esse pensamento para gerar esse pensamento de novo, esse sentimento, e a gente começar a mudar a forma de pensar? Lembrando que tudo que acontece na nossa vida pode parecer absurdo, mas não é. Tudo que acontece é a gente que está pensando ou já pensou. Falou, mas será que tudo que está acontecendo na minha vida eu é que pensei? Alguém chegou aqui hoje sem pensar em vir para cá? É impossível. Mas por que essas coisas acontecem ainda na minha vida desagradáveis? Por que será que o nosso pensamento ainda está em sintonias desagradáveis? Por que será que a gente ainda dá muito ouvidos a notícias desagradáveis? Por que será que a gente dá muito ouvidos e compartilha e divulga pensamentos negativos? E quando alguém vem trazendo alguma notícia desagradável, para a gente não ficar atrás, acrescenta mais uma. E aí o que acontece? Tem um pensamento, induz a um sentimento, aí esse sentimento pode não ser bom. O sentimento tem de duas formas, bom ou não. Então, se esse sentimento não é bom, ele vai me induzir um novo pensamento que não é bom. Esse novo pensamento vai induzir novamente um novo sentimento desagradável. E isso vai ficar assim. O que vai acontecer comigo se eu penso desagradável, o meu sentimento é desagradável, o que acontece na minha vida? É lá fora que estão fazendo tudo isso acontecer de ruim comigo. São eles, são aquilo, ou outros, a situação é do país, é do planeta. Não é nada disso. Nós estamos aqui nesse ambiente de novo. O principal pensamento que está reinando aqui, ele está determinando o ambiente. Então, tudo que eu estiver pensando, eu vou estar em sintonia com o que estiver acontecendo ao meu redor. Por exemplo, você imagina se chegasse aqui Einstein, por exemplo, e viesse fazer uma discussão aqui com um outro cientista, aí, sei lá, o Carl Sagan, que me veio à cabeça. Os dois conversando. Eu vou dizer por mim, eu não conseguiria ficar próximo daquela conversa, porque eu não tenho capacidade para isso, né? Eu vejo que a maioria das pessoas não tem. Lógico que boa parte tem, mas eu, dizendo por mim, não teria. Mas é porque eu não gosto deles? É porque eu não tenho sintonia com o pensamento deles. Eles estão um pouco mais adiantados, bem mais adiantados, aliás, né? Então não tenho como. Agora, aquelas pessoas que pensam semelhantes a mim, e eu penso semelhantes a elas, elas são mais próximas a mim. E isso se estende a todos nós. Agora, como fazer essa mudança de pensamento, essa transformação de pensamento? É necessário um esforço, né? Kardec, ele nos convida sempre a reflexões e boas reflexões, né? Um dos grandes pensamentos dele que ele coloca para a gente, por exemplo, como a gente está numa casa espírita, a gente tem que necessariamente se falar sobre isso, né? Que ele diz como você vai reconhecer um espírita, como você define um espírita. Ele coloca da seguinte maneira, um pensamento muito curto, mas extremamente esclarecedor e profundo. Em poucas palavras, ele faz assim: reconhece-se um verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Olha que interessante, ele não está dizendo que o espírita vai dizer que é. Ele não vai dizer que alguém está dizendo, não. Ele vai ser reconhecido pela transformação moral. Essa transformação moral, a gente entende pela transformação à luz do Evangelho, à luz dos pensamentos novos, que foi o que Jesus veio trazer. Então,
aquele que vai exercitando, ele vai tendo essa transformação, ele vai ser reconhecido. Mas ele complementa dizendo o seguinte: e o esforço para dominar as suas más inclinações. Tem uma palavra-chave: o esforço. Ele não diz que o Espírito é perfeito, ele não diz que é santo, ele não diz nada disso. Ele diz que ele vai estar em constante transformação e um esforço para dominar as suas más inclinações. Ao mesmo tempo, ele já está dizendo assim: o espírita já está reconhecendo que ele tem algo a ser melhorado. Então, todos nós temos algo a ser melhorado. E isso deve ser pelo nosso esforço. Esse esforço vai ser determinante também para cada um de nós. Porque a gente vive num mundo de provas e expiações. A gente vai dizer assim: mas como provas e expiações? O que quer dizer isso aí? Existem algumas categorias de mundo, né? Aqui o planeta Terra já foi primitivo, hoje a gente vive numa... Estou falando a grosso modo, bem rapidamente. A gente vive num mundo de provas e expiações, que são exatamente o que a gente vive todos os dias. Essas provas são aquelas questões que aparecem no nosso dia a dia, no nosso dia de trabalho, em casa, situações que a gente vai sendo recorrente. Por exemplo, alguém tem alguma dificuldade de lidar com o dinheiro. Eu não sei, acontece, eu não consigo me controlar com o dinheiro. Eu vou arrumar um trabalho que eu vou ter que trabalhar com dinheiro. Ou eu estou com um grupo de amigos, eu vou fazer alguma coisa, vamos fazer uma vaquinha para isso e aquilo. Ah, deixa o dinheiro da mão dele. Ai, justo na minha mão. Parece que adivinharam. São as provas. São as provas. Estão sempre aparecendo para a gente superar. São sinais que a vida está dizendo para a gente: olha, você precisa identificar essa má inclinação, essa dificuldade, e você precisa se esforçar para superar isso. Então, quando a gente pensa que isso pode ser um sofrimento, é porque a gente ainda tem a visão equivocada, antiga, de achar que o sofrimento é punição. Ele não é. O sofrimento é um sinal da vida de Deus dizendo assim: você ainda não conseguiu superar essa dificuldade, você está deixando de lado. Como você está deixando de lado e não quer mexer mais nisso, alguma coisa é necessário fazer, precisa ser empurrado para que você faça algo. É o sofrimento. Porque a gente fala assim: eu não queria fazer isso, eu não queria, mas tem que fazer, e aí eu não gosto, e aí fica causando aquele incômodo, até um dia de a gente cansar e falar assim: eu não aguento mais, vou fazer alguma coisa. Você supera. Mas não é de uma hora para outra, é um esforço constante. Né? E também tem as expiações. As expiações são aquelas situações que, entre aspas, não depende da gente. Por exemplo, alguém pode ter nascido com uma dificuldade física, né? Um problema de saúde, né? Já nasceu daquela maneira. Mas por que será que ele nasceu daquela maneira? Se a gente for olhar para uma única existência, a gente não vai entender nada, vai falar que Deus é cruel, né? Ele é punitivo, porque fulano nasceu desse jeito e o outro tão bem, com tanta saúde. São questões da causa e efeito. Se não teve origem nessa existência, teve origem em existências anteriores. Então, todo sofrimento que a gente acha que é um sofrimento não é sofrimento punitivo. Ele faz parte da evolução de cada um de nós. É Deus dizendo para a gente assim: você se acomodou um pouquinho, agora é necessário fazer alguma coisa. Se você ainda prorroga mais esse prazo, vai aumentando mais essa sensação e esse sentimento. E esse sentimento, se aumenta, ele não é bom, os pensamentos vão continuar não sendo bons. E aí vai voltar de novo aquele sentimento. E assim vai, e a nossa vida começa a ficar aquele marasmo, desagradável, nada dá certo, tudo acontece de ruim, e começa a delegar responsabilidade para os outros. E não é assim. Aí a gente vai falar: poxa vida, você não sabe o que acontece na minha vida, o que fazem comigo. Ainda a gente está pensando de forma equivocada anteriormente, como outras religiões. Nada contra cada uma. Se alguém está bem com a sua religião, continue lá.
Mas se você quiser algo, se tiver numa outra religião ou qualquer outra filosofia, se você quer algo diferente, quer entender o que está acontecendo ao seu redor e com você, isso aqui não é para dizer que é melhor do que o outro, não, mas esclarecendo todas as questões que você precisa, sem dúvida é o Espiritismo. Vai dar a causa e o efeito de tudo. Né? Não que ele seja, mas ele traz a causa e o efeito. Então, se a gente quiser mudar, comece a olhar com os olhares da imortalidade. Causa e efeito. Tormentos voluntários que a gente cria. Ah, mas eu desejaria tanto aquilo, aquilo outro, e eu não consigo, e fica se lastimando, se lamentando, e a gente acaba criando os nossos tormentos voluntários. Tem coisas que são possíveis de ser feitas, tem coisas que são apenas desejáveis. Agora, se você tem algo que é desejável e é possível, ótimo. Agora, se não é possível, mas é desejável, entenda por quê. Se não é a hora, vá fazer outra coisa, mas não crie tormentos voluntários. Senão volta do pensamento, aquele sentimento desagradável, e aí fica assim. Ó. Um desses casos que passava na vida e nos ensinamentos de Jesus, foi quando ele se depara, fazendo as suas caminhadas, e sempre em torno dele muita gente, discípulos, alguns procurando socorro, a cura, e um deles, ele passando num dia, fazendo os seus ensinamentos, e ele circulando, de repente tinha um cego, que já era cego de nascença, estava ali, e ouviu dizer que um tal de Messias iria passar por lá, que curava pessoas. E ele, como sendo cego, ele não trabalhava, ele não tinha rendimentos, e ele vivia pedindo esmolas. E vivia ali, a vida dele era essa. E já se passava bom tempo. E ele soube que naquele determinado momento estava passando o tal do Messias. E ele começa a refletir, começa a pensar em algo, e ele acha que ele deveria fazer alguma coisa. E quando ele ouviu aquele burburinho de pessoas passando, ele pensou, aqui deve estar o Messias. E ele pensou, olhou em direção, ele não enxergava, mas olhou na direção do barulho e falou, Jesus, filho de Davi. E os discípulos em torno dele falaram para ele ficar em silêncio, porque estava gritando. E ele continuou de novo, filho de Davi. E os discípulos ficaram inconformados e foram até chamar a atenção dele. Mas só que Jesus, ele ouviu, voltou e olhou para trás. Chegou em direção ao cego. E aí fez um silêncio. Esse cego ficou na direção de Jesus e Jesus faz uma pergunta para ele, que é a chave para a gente. Ele diz o seguinte, o que queres que eu faça? A gente pode pensar assim, se ele era cego, e Jesus vai em direção a ele, e Jesus sabia de tudo que acontecia em torno de todo mundo, pelo fenômeno da dupla vista, ele sabia o que estava acontecendo, mas ele faz essa pergunta, o que queres que eu faça? Os discípulos em torno dele falam, mas como, mestre? Ele é cego. Ele repete. E o cego fala, eu quero ver. Então veja. Bom, viu. Mas por que será que Jesus fez uma pergunta para um cego? O que queres que eu faça? Se Jesus estivesse aqui agora e fizesse essa pergunta para a gente aqui, qualquer um de nós, o que queres que eu faça? A gente saberia responder? Não é para mim responder, não. Mas a gente saberia. E a gente pede tanta coisa, reclama de tanta coisa, mas se Jesus chegar aqui agora e falar assim, ó, o que você quer que eu faça? Sabe o que Jesus está querendo fazer? Você realmente sabe o que quer? Será que tanto que a gente fala, que reclama, que pede, será que é aquilo que a gente está realmente querendo? Porque se for, eu vou alcançar.
Você não tenha dúvida. Foi o que ele fez. Porque esse cego, ele poderia continuar na vida dele do mesmo jeito, pedindo. Ele comia, tinha sua vestimenta, não tinha mais problema nenhum. Mas ele resolveu levantar, ir em direção ao Messias e ser curado. Só que se ele fosse curado, ele não ia mais pedir esmolas. Ele teria que mudar de vida. Ele teria que fazer alguma coisa em seu favor. Essa é a provocação no bom sentido de Jesus. Será que aqueles pensamentos que a gente está tendo de pedir, de se direcionar aquilo que a gente quer, realmente é aquilo que a gente quer? Ou a gente está entrando naquela sintonia daqueles pensamentos desagradáveis que geram sentimentos desagradáveis e aí faz esse ciclo? Mas aí a gente pode pensar também, poxa vida, mas até hoje eu vivi assim, aprendi as coisas dessa maneira, todo mundo faz a mesma coisa, e eu vejo tanta dificuldade nesse mundo de provas e expiações, e o que fazer agora, meu Deus? E aí a gente vem num dia como esse aqui, ouve que a gente vai ter um simpósio durante o mês de abril falando sobre o Consolador Prometido. Fala assim, eu não estou entendendo muito bem o que estão querendo dizer com esse Consolador Prometido, né? Porque se tem tantas dificuldades, eu vim aqui, fico ouvindo uma porção de gente falar, e agora, o que eu faço? Esse Consolador Prometido é exatamente aquilo que a gente vinha dizendo antes. É a mudança de pensamento, transformação do pensamento. Se não houver essa transformação de pensamento, eu não vou conseguir ver isso. Eu não vou conseguir ouvir. Se Jesus chegar para mim e perguntar o que eu quero, eu não vou saber responder. Agora, pior ainda é se eu responder, eu quero uma casa, eu quero um carro, aí não entendeu nada mesmo. Porque ele não veio para curar o corpo de ninguém, nem dar nada para ninguém. Ele veio aqui para que as pessoas se transformassem interiormente. Ele era o médico das almas, de salvar, no sentido de mudar, da transformação de cada um. Esse processo, ele é constante. Quando a gente vai buscando o que quer dizer do Consolador, todo mundo começa a voltar para dentro de si e pensar, poxa, mas eu tenho minhas dificuldades. E Jesus nunca ignorou as dificuldades de ninguém. Mas apesar das nossas dificuldades, a gente pode ser que tenha alguém um pouquinho de dificuldade maior do que a nossa. E se a gente fica preso somente a essa nossa questão, a gente pode correr um risco de querer ir na direção do egoísmo e do orgulho. E vem o Espiritismo dizer que na raiz de todos os problemas está o egoísmo e o orgulho. Agora, se você realmente quiser fazer algo para mudar, para transformar, Jesus dá novamente o caminho para a gente. Fora da caridade não há salvação. A gente pode dizer assim, isso é muito bonito. Eu até dou um dinheirinho para alguém lá, mas ainda não alcancei essa salvação. Porque não é isso que Jesus estava dizendo. A caridade é o exercício da gente sair de dentro e dar-se. Não é necessário fazer isso de uma única vez ou na primeira vez. Mas é necessário a gente começar a pensar que existem outras pessoas. E quanto mais eu vivo dentro de mim, eu me isolo das pessoas. Eu me isolo dos ensinamentos de Jesus e não vou entender o que Jesus está dizendo. A caridade é um exercício. Para fazer uma ilustração, uma vez foram fazer uma reportagem com Madre Teresa de Calcutá sobre o trabalho que ela fazia com os pobres na rua. E foi um repórter. Ficou uma semana com ela, fazendo reportagem, entendendo o que ela fazia na rua, atendendo
feridos, leprosos, limpando ferimento na rua mesmo. Ela fazia o que estava ao alcance dela, não pensava o que tinha que ser feito. Ela fazia. E passou uma semana, já estava terminando a reportagem desse jornalista, e ele já estava arrumando até as coisas para ir embora, e ele chegou para a Madre Teresa de Calcutá e disse o seguinte para ela assim: olha, eu vi que a senhora faz muita coisa assim, viu? Eu não faria nada disso nem por $1 milhão. E ela disse: eu também não. Ele não estava entendendo o que ela estava dizendo. Não está fazendo isso por dinheiro. Você não deve fazer algo por dinheiro. Você não deve fazer nada para o próximo esperando algo em troca. Agora, para se fazer isso, é começar. Quando a gente começa a fazer algo para alguém desinteressadamente, sabe o que vai acontecer na nossa vida? É inevitável. Eu começo a me aproximar de pessoas diferentes também. Quando eu começo a me aproximar de pessoas diferentes, eu começo a me aproximar de espíritos também diferentes, que pensam e estão agindo dessa maneira. E esses espíritos, que são os bons espíritos, eles começam a se aproximar por questão do pensamento, do sentimento bom, e volta a outro pensamento, e outro sentimento bom, e outro pensamento. Começa a se aproximar de pessoas assim. Aí eu começo, olha só que interessante, aparentemente do nada, fazendo algo, me envolvendo numa instituição beneficente, num trabalho de caridade, e eu começo a me envolver, vai mudando, vai sendo gostoso, eu começo a conhecer pessoas diferentes. Esses espíritos começam a se aproximar de mim também, porque eles também querem ter pessoas assim, para trabalhar junto com eles, e vice-versa. O meu pensamento, de repente, começa a mudar, porque eu começo a ver coisas diferentes. Eu começo a entender que aquele consolador prometido não é algo distante, ele está aqui do meu lado. O que eu estou fazendo começa a mudar a minha vida. Aquelas notícias desagradáveis que aparecem lá, eu já não dou mais tanta atenção, porque tem tanta coisa boa acontecendo ao meu lado, que eu começo a falar: poxa vida, mas não tem? O que a gente está fazendo aqui hoje? Mas eu só estou sentado aqui. Só? A gente está falando da coisa mais importante que existe, é a nossa vida. A gente está falando de Jesus. A gente está falando de transformação da vida. Então, o grande consolo que o Espiritismo traz é a questão da caridade, do perdão. E o perdão, quando a gente pensa sobre ele, a gente ainda tem uma visão, na maioria dos casos, apegada a outras religiões e a pensamentos antigos. Mas por que a gente deve perdoar? Por que sempre a gente fala aqui na casa sobre a questão do perdão? Porque o perdão, ele entra nesse raciocínio. O pensamento, o sentimento, o arrependimento e a libertação. Quando a gente pensa assim: mas o fulano fez tanta coisa para mim, eu tenho que perdoar ele. Se a gente pensar que tem que perdoar ele e começar a lembrar de tudo que foi feito, ressentir tudo aquilo que foi acontecido lá atrás, a gente não vai perdoar. Então o perdão tem entre aspas, um segredinho. Não fique pensando mais naquilo que aconteceu. Deixa para lá. Mas você não sabe o que ele me fez, ou o que ela me fez. Mas quanto mais a gente pensar dessa forma, eu entro num sentimento mal, desagradável, e gero outro sentimento, outro pensamento, e fico de novo assim. E eu continuo na mesma situação. Então, quando Jesus nos convida para o perdão, ele está dizendo o seguinte: não se prenda mais àquele passado. Porque se você estiver preso lá, você continua pensando lá e vivendo lá. E nem sempre a gente está aonde a gente está. Porque eu posso estar aqui, mas o pensamento pode estar em qualquer outro lugar. E se eu tiver com raiva e com ódio de alguém, eu vou estar lá, eu não vou estar aqui.
Então o perdão ele liberta. Não se preocupe com aquela pessoa, com o que ele fez ou deixou de fazer. Ah, mas como que eu não vou? Você não sabe o que foi feito ali. Não se preocupe. Existe a lei da causa e efeito. Não é ninguém de nós aqui que tem a procuração de Deus para fazer justiça. Isso vai acontecer. É inevitável. Lei da causa e efeito. Por que Jesus disse a cada um segundo as suas obras? Se a gente acha que Jesus veio para contar a história bonitinha, para a gente repassar para os outros e não aplicar aqui dentro, a gente não vai mudar, não vai transformar. Mas se começar a fazer um esforço para entender o que ele está dizendo, tudo o que ele disse há mais de 2000 anos atrás, você aplica nesse exato segundo que está acontecendo aqui. No que está acontecendo na vida de qualquer planeta, qualquer cidade, qualquer pessoa. Exatamente nesses segundos a gente se aplica. Então, a grande proposta do pensamento que traz o Espiritismo é exatamente esse. Renovar o pensamento. Fazer o grande esforço, porque o pensamento ele cria tudo o que a gente está passando, nós criamos. Ah, mas será que... Se não foi nessa, foi numa existência anterior. Isto nos dá uma outra condição de liberdade. Que, voltando, lembrando que a gente tem tendências a trazer pensamentos de outras religiões antigas e pensamentos equivocados. Se a gente pensar que o que está acontecendo comigo é minha responsabilidade e isso é ruim, é um pensamento antigo. Responsabilidade não significa dizer que isso é ruim. Ao contrário, está na minha mão agora. Agora é eu que vou fazer. Eu sei que agora é comigo que eu faço. Então, a partir de agora, eu vou mudar a minha vida. Eu vou começar mudando a minha vida. Então, quando Jesus coloca isso para nós aqui, tudo que está acontecendo com você, você que determina, eu posso reverter isso. Mas como que eu vou fazer isso? Começando agora. Ah, mas eu vou conseguir nessa única existência? Não. A gente vai ter muitas outras, infinitas. A gente vai começar agora. E começando agora, a nossa vida começa a mudar. E eu posso afirmar para vocês, não é história bonitinha. Não é. Jesus não veio aqui trazer para cada um de nós que ele falou tudo aquilo, trouxe, exemplificou, e a gente tem que olhar para Jesus distante. Não é. Jesus está aqui agora. Você quer prova disso? Quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em torno do meu nome, eu estarei presente. Como que está esse ambiente? Em paz, tranquilidade, amor. Alguém define de outra forma Jesus? Ele está aqui. Aonde eu estiver e com esse pensamento, Jesus está comigo. Agora, se eu tiver com outro pensamento diferente, eu me distancio de Jesus. Não é Ele que se distancia de mim. Mas se eu quiser lhe pedir, eu vou alcançar de novo. Então, a nossa grande proposta é mudança e transformação de pensamento, através de mudanças de conceito, da imortalidade da alma, e que o pensamento ele determina a nossa vida. Ele determina. Todo pensamento bom gera um bom sentimento. Este bom sentimento vai mobilizar novamente um bom pensamento. E tudo que estiver acontecendo em torno disso, você vai atrair da mesma maneira. Assim como o Einstein e Carl Sagan estivessem conversando aqui, por exemplo, creio que a maioria não conseguiria conversar com eles, porque eles estão um pouco mais distantes. Mas aqui, entre nós, a gente consegue. Lei da afinidade, aproximação de pensamentos. Então, aonde eu estou, está o meu pensamento. Então, se eu estou em lugares desagradáveis, rever os pensamentos. Mas só me acompanham pessoas assim, rever os pensamentos. Mudou o pensamento, você muda tudo em torno. Muda tudo em torno. Então, quando Jesus, e eu vou lançar uma lição de casa para a gente,
chegar para cada um de nós aqui e disser assim, o que queres que eu faça? Ele está dizendo assim, você sabe? Você quer mudar de vida? Porque se você quiser, a tua fé vai te curar, vai mudar. E essa tua fé não é em vão. A tua fé é aquilo que você quer. E para finalizar, a gente vai deixar mais um exemplo de Jesus, que é o da mulher hemorrágica, que ela vivia por mais de 12 anos com uma hemorragia que não resolvia. Ela gastava o seu dinheiro nisso, procurou todos os médicos e não resolvia. Um dia ela também soube que o Messias ia passar por ali. E ela decidiu que se ela tocasse na veste de Jesus, ela estaria curada. E aquela multidão de gente em torno de Jesus. Ela conseguiu furar. E chegou. E encostou na veste de Jesus. E Jesus percebeu algo. E perguntou, quem me tocou? Os discípulos, mas mestre, quanta gente aqui em torno do Senhor, e como é que a gente vai saber? Ele falou, alguém me tocou. Eu senti que de mim saiu um fluxo. O que ele está querendo dizer, e a Gênese, o Espiritismo nos esclarece, que aquele que quiser ir ao encontro de Jesus, aquele que quer, aquele que pede, que tem o pensamento na direção que ele deseja de fato, ele alcança independente de Jesus chegar até ele, porque é ele que vai até Jesus. E Jesus vai falar, alguém aqui me tocou. Alguém aqui. Porque Kardec esclarece que, no livro A Gênese, que naquele momento desprende de Jesus uma virtude que é chegada até ela. E ele percebe isso. E é neste momento que ele diz, a tua fé te curou. É aquilo que você pedir, é aquilo que você desejar. E isso tudo vai estar fundamentado no nosso pensamento. E é isso que vai nos trazer o consolo. Tudo que a gente quiser, a gente vai conseguir com fé. Com fé. Obrigado.